Ele me convidou pra ir pro Texas ver lançamento de foguete. Eu falei, Serjão, é lógico que eu vou, só que eu vou estompar. Vai ser uma reação da hora ver o foguetão explodindo e eu estompando todos os globe-globe com cara de taxa. Claro que eu vou, só que eu não vou pagar pra ir não. Vocês vão ter que financiar isso aí, tá? Isso só financia a verdade, só. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Vamos ver aqui. Space Today. Ele tá ficando velho. Não, tá pago, rapaziada. Bob Esponda mandou 5 Tá reais. pago demais, com certeza. Rapaz. Bravíssimo, bem, velho. Pra quem não tá treinando todo dia, tá bravo, velho. Vai voltar aqui na pegada. Foi legal demais aí, ó. Muito legal. Sigam aí o Xandão. Tamo junto, hein? Tamo Ó, junto. tá convidado pra ir lá no Ciência Sem Fim, hein? E vou colar lá no Ciência Sem Fim. Lá a gente vai poder debater. E aí sim eu vou deixar todo mundo muito mais ansioso. Te amo demais, não nome, cara. Vai, aguardem aí o episódio novo do Super Xandão. A gente faz a live É, energia lá, hein? pessoal. Uma ideia muito louca, beleza? Estompando. Tamo junto, rapaziada. Ah, cara. Por cima. Lá eu vou castigar sem dó, hein? Vai tomando. Valeu. Eles são todos amigos nos bastidores. É, que amigo que ô caralho? Que porra é essa? Ô inteligentista? Tá maluco? Todos são tudo amigo. Não é assim que funciona não, caralho. Morfé, ó o inteligente, tudo amigo, ele tá com ciúme. Um homem além do seu tempo, aprenda inteligentista. Regaços mandou 5 Nos reais. bastidores eles são todos Seguiu os amigos. conselhos do papai Lula e agora tu sou já que me imposto tá caro. Fiz certo, super. O cara tá falando de política. Ó, que porra é essa de não bastidor é tudo amigo, caralho? Que porra é essa? Ô inteligentista, você sabe qual que é o significado da palavra amigo, caralho? Você sabe que isso aqui é gravação pra Growth, porra. Como que eu posso ser amigo? 5 reais. Aliás, como que eu posso ser amigo, inclusive, do próprio inteligentista se eu não conheço ele pessoalmente? A gente é colega. Colega de profissão, somos youtubers. Alguma sugestão? Ele não viu o vídeo de vocês debatendo. Mas nem tem vídeo da gente debatendo, pô. Aquilo ali foi uma troca de ideia saudável, num primeiro momento. A gente já vai conversar sobre isso, rapaziada. Eu vou contar pra vocês como é que foi a experiência. Vou falar sobre o Serjão, quais foram as impressões que eu tive do Serjão. A carinha dele. Mandou 5 Ô reais. inteligentista, quando que você vai começar a treinar também, irmão? Entrar pra Growth, pra gente exalar energia lá e gravar um treinão junto. Pra estompar os Globe, irmão. Calado. Então me calou! Rapaziada, cheguei lá em Sampa então, certo? Então, cheguei lá na sexta-feira. Eu tinha uma gravação lá às 2h30 da tarde, né? Eu ia lá reagir ao treino do Bitelo. Tava lá levantando peso. Só que aí, o treino dele mudou pra meio-dia. Só que meio-dia eu tava chegando em Sampa ainda. Então não deu pra ir lá gravar. Aí o Juan falou, tranquilo, irmão, não tem problema. Nem eu sabia que ia mudar de horário. Também fui pego de surpresa. Foi Então, estampado pelo cheguei seu lá na próprio sexta-feira. argumento. Vive falando dos políticos, são todos amigos. Não. Agora foi pego pelo seu próprio argumento. Vai tomando. Não, você não vai atrelar esse tipo de hipocrisia a mim não, porque eu vou explicar isso daí. E eu sempre vou refutar todos, eu sou o maior refutador de fracassados, irmão. Aí o que que aconteceu, ó? Cheguei lá na sexta-feira, beleza. E a gravação com o Serjão tava marcada pro sábado. Mandou Beleza. 5 reais. Então, Salve Xandão. na salve, sexta-feira, bom né? Você agora é amigo Fui do pro Sejão pub, Califado. tomar uma cerveja, escutar um rockzão. Aí no sábado, a gravação tava marcada pra 9 horas da manhã. Cheguei lá no CT, aí tava esperando o Serjão chegar, né? Aí fiquei curioso pra ver qual carro que o Serjão ia chegar, porque a gente já consegue saber o potencial de masculinidade do cara através do carro, né? E eu tava pressupondo que o Serjão ia chegar num SUV, carro de beta. E aconteceu isso mesmo! Brincadeira! Brincadeira, ele chegou num SUV lá, mas eu não vi qual que era.
Eu ia zoar ele. Na hora eu acabei esquecendo. Falei, caralho, eu não duvido nada de chegar com um SUV elétrico aqui ainda pra acabar de fuder com tudo. Eu ia zoar ele, mas acabou que na hora eu esqueci, porque a gente começou a trocar ideia. Comecei a falar da forma da Terra lá, trocamos as ideias, esqueci de zoar. Eu não consegui ver direito qual carro ele chegou, né? Não sei se era um BID. Era um SUV lá meio esquisito. Eu geralmente eu bato o olho nos carros de longe, eu sei qual carro é. O dele eu nem soube qual que era. Falei, caralho, que porra de SUV é esse, né? Mas beleza. Parecia ser um SUV espaçoso assim, ó. Né? Bem tecnológico. É típico de quem gosta de ver o lançamento do foguete, tá ligado? Ele chegou, inclusive dos... Não é FIC! Ele, inclusive, acabou de chegar dos Estados Unidos, que ele foi lá ver o foguete. Felipe Barbosa mandou R$5. Ai, meu Deus do céu, cara. Pô, eu não consigo contar a história. Não era um Raval, é híbrido. Pode ser que seja um Raval. Talvez seja um Raval. Pode ser sim. Porque eu só consegui ver a parte do para-choque de baixo. Da traseira do carro, entendeu? Super mandou R$5. Mas pode ser um Raval mesmo, pode ser. Pelo Sérgio, os argumentos não fui, não. Os meus argumentos foram unbelievable. Ó, então aí o Sérgio chegou. Na hora que ele entrou lá e viu o Super, ele já ficou ansioso, né? Ele percebeu a aura do Alfa presente ali, né? E aí o Sérgio chegou, eu fui lá, cumprimentei o Sérgio. E aí, Sérgio, beleza, irmão? E aí começamos a trocar ideia. E aí é o seguinte, aí cheguei lá, comecei a trocar ideia com o Sérgio. E o Juan, que é o cameraman, ele falou que queria gravar um primeiro encontro entre a gente, falando um pouco sobre terra plana, tirando uma onda, fazendo uma zoeira, uma resenha. Padrão ali, né? Falei, beleza, né? Vamos trocar ideia lá, eu posso jogar ali alguns argumentos, questionar ele um pouco pra ver se ele tá a par do assunto e tal, ver o que ele vai falar. A gente vai conversando, vai se conhecendo ali, né? Primeiro encontro. E foi isso, aquela conversa, né? A ideia da conversa ali claramente não era debate, né? Nem tinha como. A gente ficou conversando ali naquele primeiro vídeo por mais de 1 hora. Chegou uma hora que o Juan fez sinal pra mim na gravação, fazendo assim, ó. Bora pro treino, que já estendeu muito, né? Porque se deixar eu vou falando, tá ligado? Eu vou falando e o Super, assim, 1000 argumentos por segundo, né? Mas aí a gente foi trocando ideia, né? E ali... O que foi interessante? Deu pra pegar mais ou menos uma visão de como que o Sérgio encara o assunto da TP. Vocês assistiram o vídeo por completo? Ele cita coisas como relatividade, a famosa distorção do espaço-tempo. E aí eu já entrei falando pra ele que tem professores, se tem um professor brasileiro, o professor Borges, que nem ensina mais relatividade na faculdade, que tem canal no YouTube mostrando e refutando a relatividade geral. Não a gravidade, a relatividade geral. É uma informação que qualquer pessoa pode acessar hoje. Ou seja, a teoria da relatividade ela é totalmente discutível, nunca foi provada, embora o Sérgio acredite nela. E tudo bem, acreditar, você pode acreditar no que você quiser, né? O Sérgio, ele falou sobre a questão dos experimentos do André. Ele me convidou para ir pro Texas ver lançamento de foguete. Eu falei, Sérgio, é lógico que eu vou, só que eu vou estompar. Vai ser uma reação da hora ver o foguetão explodindo e eu estompando todos os globe-globe, com cara de taxa. Claro que eu vou, né? Só que eu não vou pagar pra ir, não. Vocês vão ter que financiar isso aí, tá? Eu já vou falar já pra ele, já vou falar, Sérgio, você quer que eu vou, você paga. Ou a Growth, vocês que vão pagar isso aí. Eu já vou lá, já vou ver uma farsa, já vou reagir, vou transformar em conteúdo. Eu não vou pagar pra ver lá, não, tá? Nem fudendo, irmão, aqui só financio a verdade, só. Mas enfim, né? Isso daí fica pra depois. Aí, eu cheguei pro Sérgio e falei pra ele sobre os experimentos. Falei pra ele sobre os experimentos do André. Porque eu queria saber... Então, assim, eu cheguei pro Sérgio e falei pra ele sobre os experimentos do André. Experimentos que envolvem termodinâmica e a miragem inferior. Teste de curvatura. Porque eu queria ver se ele tava meio a par, né? Do que tava acontecendo. E falei pra ele que são experimentos interessantes... E que ele poderia acessar os experimentos no canal do André. E qualquer pessoa poderia ir lá ver os experimentos mostrando a miragem inferior acontecendo. Porque no modelo do globo não poderia acontecer miragem inferior. E em 90% das vezes acontece. O que prova que é o menos denso que está abaixo. Sendo que no modelo do globo é o mais denso que deveria estar abaixo por conta da ação da gravidade. Fui comentando essas coisas por cima ali com o Sérgio, né?
E depois eu falei sobre experimento de termodinâmica. E aí, eu queria ver mais ou menos se o Serjão tava a par disso daí, se ele tinha... E aí eu viro pro Serjão e falo assim, mas Serjão, você realmente acredita que isso daí prova a esfericidade da Terra? Porque eu realmente não consigo entender de onde que o Serjão tira isso. Eu tava esperando que ele ia dar uma explicação palpável ali, até que boa, né? Mas não vem nada. É uma especulação de modelo dele. Então ele diz assim, ó, o vulcão só existe se a Terra for uma bola. Negativo. Mandou R$5. Negativo. O vulcão, ele existe independentemente da forma da Terra. Por quê? Eu ainda comento no vídeo, eu falo assim, olha, do meu ponto de vista, as coisas que sustentam a Terra esférica são duas coisas fundamentais. A curvatura tem que ser provada e a gravidade. Sem gravidade não tem esfera. O que isso tem a ver com vulcão ou terremoto? Não tem. Porque você dizer que pra Terra ser uma esfera tem que ter vulcão, você tá dizendo então que pra existir vulcão tem que existir gravidade. Pra existir placa tectônica tem que existir gravidade. Mas a gravidade, ela é facilmente refutada por termodinâmica. Ora, existe um contrassenso aí então, né? Não faz sentido esse argumento. Ele carece de lógica. O argumento do vulcão e dos terremotos não tem lógica, tanto é que o Serjão não tem meios técnicos de explicar isso. Mandou R$5. É só uma coisa que ele jogou assim. E eu não consegui entender isso. Cara, mas de onde que ele tá tirando isso? Quer dizer, então ele tá assumindo de forma direta ou indireta que pra Terra ser uma esfera tem que ter vulcão? Ou só existe vulcão se a Terra for uma bola? Mas caramba, que diabos isso tem a ver com a discussão? A discussão é muito mais complexa do que isso, porque a proposta dos experimentos do André é justamente mostrar o menos denso, que é uma coisa que não poderia acontecer no globo, o menos denso estar abaixo, e a termodinâmica explicando o posicionamento da matéria em relação ao meio, a distribuição de energia determinando o posicionamento da matéria. A termodinâmica, ela vem mostrando o quê? Que massa é energia. Isso aí destrói a gravidade. Ora, isso não tem nada a ver com vulcão, com placa tectônica. Esses fenômenos que acontecem de perturbações debaixo dos oceanos, que provocam terremotos, é uma coisa que pode acontecer em qualquer modelo. O que teria que encontrar uma explicação 100% factível. Né? Tem algumas especulações e coisas que são provadas, que acarretam nesses fenômenos. Mas isso não tem a ver com a Terra ser um geóide ou uma esfera perfeita. Entendem? Por quê? Porque eu insisto, eu tenho que colocar isso de forma clara para as pessoas entenderem. O que sustenta a Terra ser uma bola não tem a ver, em nenhuma hipótese, com vulcão, ou com geologia, ou com encontrar petróleo. Tem a ver com curvatura. Para a Terra ser uma bola, tem que ser mostrada e provada a curvatura e a gravidade. A curvatura, ela depende da gravidade, porque no modelo deles, o que transforma o astro num objeto esférico é a ação da gravidade. Seria a forma perfeita deles de distribuição de energia do universo, né? A forma mais adequada que as coisas tomam, graças à ação da gravidade. Então, se a gente consegue provar, através de experimentos empíricos, de ciência verdadeira, através de termodinâmica, que a matéria, na verdade, a massa, ela depende de energia e não de gravidade ou empuxo, opa, a gente, destrói. O modelo já entra em ruína. Sem gravidade não tem bola, rapaziada. Isso daí é um fato inequívoco, certo? É inequívoco isso. Ninguém pode negar. Até um cara que defende o modelo do globo, que pode ser até fanático, ele tem que assumir isso. A bola depende da gravidade. Se a gravidade é questionada, ela não funciona, ela é hipotética, ela se mostra falsa, ela não atua, não existe, se for provado isso, acabou. Aí você vai lá e faz um teste de curvatura e prova que o menos denso está abaixo, que a atmosfera é dinâmica, que o que oculta os objetos é a refração e não a curvatura, a tal da curvatura que ninguém consegue mostrar. Em nenhuma altitude consegue mostrar essa curvatura. Acaba o modelo do globo. Aí, depois disso, que eu comentei sobre essas coisas no vídeo, porque a minha ideia primária era justamente deixar as pessoas que fazem parte do público do Serjão a par disso,
que existem experimentos voltados para termodinâmica e teste de curvatura que botam em xeque, que questionam de maneira muito lógica o modelo do globo. Esses detalhes a maioria das pessoas não sabem, a maioria das pessoas não conhece o canal do André, não sabe os experimentos que estão rolando lá, não sabem que tem físicos, engenheiros indo lá debater o tempo inteiro. Elas não estão a par disso. Elas estão acostumadas com esses argumentos superficiais, que às vezes o Serjão também utiliza. Porque até o Serjão eu senti ali que ele está um pouco para trás na discussão. Ele não entende o todo. Eu acho que ele não viu todos os experimentos do André. Porque ele diz que os experimentos têm erros, ele elogia os experimentos no primeiro momento e depois diz que tem erros, mas não aponta nenhum erro. Eu tava pelo menos esperando ele apontar um erro que fosse assim, entendeu? Mas beleza, o cara ali disse isso. E eu sempre tentando colocar em evidência essas coisas que são provadas, né? Envolvendo termodinâmica e o teste de nivelamento. Beleza. Aí depois, ele fala sobre a teoria da relatividade, que não tem importância nenhuma, porque é uma coisa especulativa. Ninguém nunca provou isso. Nada. Isso é altamente discutível. Tem cientistas que concordam, tem cientistas que discordam. Citei até o inteligentista no vídeo. O inteligentista, por exemplo, discorda da relatividade. Fala que ela não funciona, que é falsa. E no canal do YouTube dele, tem vídeos que mostram que testes empíricos tentando provar a relatividade falharam. Então olha como que o negócio é discutível. Aí você tem aquela turma que acredita e a turma que não acredita, beleza. O professor Borges, por exemplo, ele não é terraplanista nem geocentrista, ele acredita na Terra esfera normal, só que ele diz que a gravidade ela não funciona da forma que é explicada na teoria da relatividade, que ela é falsa. E ele refuta a relatividade lá no vídeo dele. Fala sobre redshift, blueshift, né? Então minha proposta é que as pessoas que estão a par da discussão, que têm vontade de discutir, se juntem e discutam sobre essas ideias. A minha ideia central era fazer isso, por isso que eu queria criar aquele debate, que eu sempre falei pra vocês. Chamar o Roberto Scur, chamar o André, chamar o Serjão, falar pro Serjão chamar lá uma galera também, né, professores que ele deve conhecer que são bons, pra conversar sobre essas coisas e apresentar os experimentos e ver o que eles acham. E aí eles poderiam mostrar ali categoricamente, se é que eles realmente sabem que tem algum erro ali, mostrarem quais são esses erros e o porquê que tá errado, porque até agora ninguém conseguiu fazer isso. Tem cálculos lá no canal do André de mais de 15 páginas que não foram refutados até agora. Quer dizer, onde estão essas pessoas então, que tem tanta certeza da bola assim, para provar os seus argumentos? Então, olha como a discussão é extensa. Então é isso. A minha ideia, pelo menos, era conscientizar ali as pessoas, plantando essa semente, dizendo assim, olha, tem coisas aqui que são palpáveis do lado da Terra plana que envolvem experimentos científicos e estão lá disponíveis para vocês questionarem, julgarem, agregarem, seja lá da forma que vocês quiserem, né? A ideia era essa. Aí o Serjão comentou sobre essa questão do vulcão, que não tem lógica nenhuma. A lógica, a própria lógica, ela não permite que um vulcão prove que a Terra é uma esfera, não tem como. Porque, como eu já falei, para a Terra ser uma esfera, isso depende de gravidade. E você dizer que o vulcão prova a Terra esférica, então você está dizendo que o vulcão só existe porque existe gravidade. Mas peraí, qual que é a lógica disso? Se a gravidade for provada inexistente, e ela realmente é só uma teoria, como que o vulcão existe então? Percebe como que essas duas coisas não têm ligação? E aí, quando você fala de perturbações na Terra que geram terremotos, o que isso tem a ver com a Terra ser uma esfera? Quer dizer, então, que a perturbação, o terremoto só acontece porque a Terra é uma esfera? Onde que está o sentido disso? Onde que está a prova disso? Não, para você provar que a Terra é uma esfera, tem que provar a curvatura e a gravidade. Se você não prova isso, você não pode atrelar o terremoto e o vulcão ao formato do mundo. Não existe isso. Vocês estão entendendo que isso não tem lógica? Não é difícil de entender que isso não tem lógica, né? Eu, pelo menos, vejo claramente que não existe lógica nisso daí. Atrelar a topografia da Terra, se tem curva ou não, à existência de vulcão ou terremoto. E carece fundamentalmente de lógica. E eu ia citar lá no vídeo também o professor Afonso, né? O professor Afonso é geofísico, entende pra caramba de abalo sísmico e é terraplanista. E aí? Professor Afonso, ele tem um currículo invejável dentro da geofísica, o próprio Serjão conhece, já falou do Afonso, sabe que ele é um cara crânio inteligente, ele é geofísico, só que é terraplanista. Então olha como que existem pontos divergentes nessa discussão.
O Serjão, sendo geólogo, tem uma visão enraizada no modelo que ele acredita. O Afonso é geofísico e já explica de outra forma, já enxerga de outra forma. Então olha como que o negócio é discutível. É isso que eu tô querendo dizer, que não tem um consenso. É impossível. Foge totalmente da lógica eu virar pra você e falar assim, ó, tá vendo o vulcão? Isso daí prova que a Terra é um globo. Pelo amor de Deus, pô, calma aí, peraí. Ali o Serjão deu uma forçada de barra, né? Mas eu já sabia que ele ia comentar sobre essas coisas. Só que são coisas que são argumentos muito fracos, porque já nascem sem lógica. Sem lógica. A pessoa não precisa ter uma formação científica aprofundada para entender que isso carece de lógica. Estamos falando de topografia, estamos falando da forma da Terra, que não tem nada a ver com vulcão, com abalo sísmico. Mas beleza. O Serjão também menciona lá, se me lembro bem, sobre o núcleo da Terra, que é uma coisa especulativa também, porque dentro do modelo que ele acredita, a Terra tem aquele núcleo, tem os materiais que compõem o núcleo, e eu já falei que isso é especulativo, porque o maior poço que foi perfurado até hoje, ele tem uma média de 13 km de profundidade, ninguém nunca conseguiu mandar uma sonda até o núcleo, até o centro da Terra, até porque precisaria de um material também muito brabo para conseguir fazer isso, coletar essas amostras, é um procedimento muito difícil. Então, eles creem no modelo. Show de bola. São modelos. No final das contas, isso é um embate de modelos. E aí, o que mais que o Serjão comenta? Teve mais alguma? Ele fala de astronauta. Ele me pergunta se eu já conversei com astronauta. Eu falei que não, e que conversaria numa boa. Michael mandou 5 Aí ele diz assim, ó. Olha o argumento que ele mandou. Poxa vida. Isso daí foi outra coisa que me surpreendeu também, porque isso vai até contra a lógica do que ele mesmo acredita. Porque assim, o Serjão, na conversa comigo, ele diz assim, ó, que ele é a favor de experimento científico, que ciência é o embate de ideias. Cara, tudo que eu defendo aqui, ele defende também, rapaziada. Acerca do que é a ciência, como ela deve ser aplicada. Inclusive, eu falo para ele no vídeo que as equações matemáticas precisam ser questionadas também, porque tem coisas ali que estão viciadas. Existem coisas na matemática que são consideradas constantes, mas que nos testes empíricos não são. E ele concorda com isso daí. Só que daí, ao mesmo tempo, ele me manda uma dessa. Ó, ele fala assim, você já conversou com o astronauta? Eu nunca conversei, mas conversaria numa boa, né? Acho interessante o cara falar, né? Gostaria de ver um cara ali falando na minha frente, né? Que ele subiu, foi lá pra cima da Terra, né? Aí ele diz assim, ó, de todos os astronautas que foram pra fora da Terra, eles dizem que a Terra é uma bola. Mas, rapaziada, por favor, se eu tô discutindo ciência, experimento científico, se os experimentos à nossa volta estão mostrando que o modelo do globo, ele não tá funcionando do jeito que deveria, por que diabos eu vou acreditar no relato de meia dúzia de astronauta? O cara ter subido na estratosfera e vir aqui falar pra mim, ó, a Terra é uma bola. Porque eu poderia simplesmente virar pro Serjão e falar assim, então, ó. Não, você quer saber então, Serjão? Na verdade, tem experimentos que lançam uma câmera amarrada num balão lá na estratosfera, a 40, 50, 60 km de altitude, e mostra a Terra plana. Acabou a discussão. Você acha que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não posso usar esse único argumento. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por que eu não posso usar esse argumento? Porque, independentemente da altitude que o cara esteja, a Terra sempre será plana. Não adianta acreditar no relato de pessoas, que pode ser um relato mentiroso. Não adianta acreditar simplesmente numa filmagem de uma câmera, porque as câmeras têm distorções. A lente angular que distorce o horizonte transforma a Terra numa bola, e você tem lentes que não possuem essa câmera e que mostra a Terra plana. Isso não serve pro argumento. Não serve. Isso, de novo, é uma falta de lógica. Eu não posso apelar para esse argumento, porque senão seria muito fácil. Eu simplesmente poderia comprar uma câmera, ou poderia pegar uma gravação que já foi feita, de uma câmera a 50 km de altitude, lá na estratosfera, e mostrar a Terra plana. Acabou a discussão. Não, pô, não é assim que funciona. Se a Terra de fato for uma bola, isso tem que ser provado a nível do solo, através de observações empíricas. Se a Terra é uma esfera, a atmosfera, ela tem que se comportar como é mostrado e explicado no globo. Se a Terra é uma bola, quando o objeto some no horizonte, aquilo tem que ser por causa da curvatura, como nos é ensinado. O problema nasce aí e termina aí, porque os testes mostram o contrário.
No modelo do globo, o mais denso deveria estar abaixo, mas não é isso que acontece. No modelo do globo, o barquinho some por causa da curva, mas não é isso que acontece. No modelo do globo, eles mostram essas filmagens patéticas a 50, 60 km de altitude e uma terra esférica. Mas, ao mesmo tempo, os terraplanistas ou qualquer pessoa vai lá e joga uma câmera na estratosfera que não tem a lente que distorce o horizonte e mostra uma terra plana. Então, peraí. No modelo do globo, eles falam que de um voo comercial a 12 km de altitude você já vê a curva da Terra, mas é uma mentira. Você pega um avião, você não vê curva nenhuma, ninguém vê curva nenhuma. Ora, peraí, tem uma falha lógica brutal nisso aí. No modelo do globo, a esfera só existe por causa da gravidade, mas aí vem a termodinâmica e destrói a gravidade. Peraí, pô. Eu falei pro Sérgio que, para refutar a gravidade, tem coisas simples que a gente observa, como o CO2. O CO2, ele tem uma densidade e um peso maior do que o ar à nossa volta. Quando ele recebe energia, ele sobe. Quando você resfria ele e transforma em gelo seco, ele fica no chão. A gravidade nunca determinou a movimentação da matéria, é a energia. Aí o Serjão, depois de dizer que viu os experimentos do André e falar que tem um monte de erro, ele me solta essa, ele fala assim, mas olha, a termodinâmica ela é complexa e você está citando o exemplo de um ambiente aberto, um sistema aberto. Mas aí, Serjão, se ele viu os experimentos, ele sabe que os experimentos de termodinâmica do André estão no pote. Eu falei no vídeo que o André, ele coleta amostras a nível do solo e de montanha. Tá lá. O Serjão não viu. Muito provavelmente ele não viu esse experimento. Eu acho que ele se enganou. Ele estava falando de outro experimento. Por isso que eu falo, isso que ele disse não faz sentido. E eu ia falar isso daí pra ele na hora. Eu até paro na hora e falo assim, não, Serjão, mas esse experimento foi feito, tá lá no pote. A massa dentro do pote, ela varia de acordo com a energia, tá lá. Só que eu não falei, porque ele tava ali empolgado falando, e eu não gosto de ficar cortando os outros na hora que a pessoa tá falando, você entendeu? Eu não gosto de ter que ficar toda hora cortando a pessoa. Então eu escuto, de boa. Deixei o cara falar. Eu ia interromper ali, mas eu parei. Deixei ele falar. Mas quando ele disse aquilo, eu pensei assim, eu falei, pra galera que tá a par do assunto, eles vão entender que isso aqui é uma contradição que ele tá falando também. Porque, pô, o cara primeiro vem e fala que viu o experimento. Fala que tá errado. Beleza. Mas ele não falou qual experimento ele viu. Exatamente. Todo mundo viu que ele não falou exatamente qual foi o experimento. Ele disse que tem erros. Show de bola. Só falta apontar os erros e de qual experimento ele está falando. Aí depois, quando a gente entrou na termodinâmica, ele diz que não se pode levar em conta apenas um sistema aberto. É claro que não. Mas pera lá. E os experimentos do pote? O André fez todos os experimentos. Tem experimento de sistema aberto, tem experimento de sistema fechado, tem experimento que mostra o desvio da luz falando sobre refração especificamente falando. Então assim, eu acho que o Serjão, ele viu os experimentos, mas ele deve ter visto aqueles primeiros lá de teste de curvatura, talvez. Acho que ele deve ter visto um ou outro experimento e deve ter reparado ali em um erro ou outro e ficou por isso mesmo, entendeu? Talvez ele não tenha se interessado tanto pelo assunto a ponto de ver tudo. Eu acho que ele não viu tudo, porque senão ele não teria falado isso. Ah, mas tem que ser mostrado também no sistema fechado. É, mas tem lá. É o que mais tem. Entendeu? Aí na hora que ele falou isso, eu peguei. Eu falei, eu acho que o Serjão, aqui, ele deixa claro, ele não viu todos os experimentos. Mas enfim, né? Eu não ia ficar ali toda hora querendo apontar também contradições, não, tá? Eu tá tranquilo. A proposta... Porque, rapaziada, se eu fosse ficar pegando cada vírgula do que o Serjão falou ali e ficar aprofundando, ia sair um vídeo de 3 horas. E claro, eu tô gravando pra Growth, sou um patrocinado da Growth. Fui lá pra cumprir com o papel de um cara que tinha que gravar o vídeo com o Serjão, certo? Então, tinha lá a ideia de fazer uma resenha. Conversar ali no primeiro momento, fazer esse encontro, né? Colocar algumas ideias ali, trazer um pouco do personagem também, fazer uma conversa distraída, né? Descontraída. Foi o que eu fiz. E tentei, ao mesmo tempo, jogar alguns argumentos ali, algumas coisas sobre esses experimentos, para ver se eu conseguia aguçar pelo menos o interesse de algumas pessoas, entenderam? Eu acho que deve ter dado certo. Eu sei que muita gente que acompanha o Serjão vai ficar lá só me xingando, falando um monte de abobrinha. Tudo bem, não tô preocupado com isso aí. Xingamento não muda nada na minha vida. O que muda na vida das pessoas é a verdade e a mentira, certo? Eu só sou um cara disposto aí a encontrar a verdade, né? Então, essa conversa ali, esse primeiro vídeo com o Serjão foi muito bom,
eu acredito que o propósito foi cumprido, eu consegui plantar uma semente ali, e pelo menos deixar algumas coisas no ar pra galera pelo menos entender que a discussão é complexa, que envolve uma série de variáveis que precisam ser discutidas, cálculos matemáticos precisam ser discutidos, experimentos sobre termodinâmica e teste de curvatura, tem um monte de coisa que pode ser discutida sobre isso. Se os caras realmente tiverem vontade, irmão, se o Serjão um dia realmente tiver vontade de chamar a galera que ele conhece, professores, seria bom demais conversar sobre isso numa live. Trazer o Roberto Scur, o André, mostrar os experimentos. Porque daí se os caras realmente eles têm capacidade de refutar os experimentos, isso seria excelente. Seria excelente ver eles tentando refutar. Né? É isso que a gente quer, a discussão saudável. Aí beleza. Então, acho que tiveram mais coisas ali pontuais que o Serjão comentou, mas agora eu não lembro. Qualquer coisa aí que vocês tiverem ficado em dúvida, que vocês lembrarem aí, manda aí, tá? Que a gente vai discutir. Aí depois disso, a gente foi gravar um treino. Na hora do treino foi muito da hora. No off eu conversei com o Serjão ali, a gente trocou um papo. Ele é um cara muito gente boa, rapaziada. O Serjão, ele é um cara totalmente a favor da discussão. Ele deixou claro isso daí, que ele gosta disso, que ele conversa com todo mundo. Seja sobre política, sobre ciência, ele conversa com diversas vertentes. Já conversou com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva tem um pensamento que é totalmente diferente do dele, todo mundo sabe, né? O Serjão, ele já falou que é ateu, inclusive. Eu perguntei pra ele, inclusive, se ele era ateu mesmo, ele é. Embora, olha só, ele é ateu, mas ele é padrinho de igreja de 5 pessoas. Os filhos dele são católicos, seguem religião. Falei, puta, Serjão, você pra um ateu, você é um baita cristão, cara. Falei, inclusive falei pra ele, no off, né? Falei pra ele que eu vejo bondade no coração dele e falei pra ele que um dia aqui na live eu até brinquei. Eu falei que uma hora ele ia acabar se convertendo e virar terraplanista e acreditar em Deus. Falei, ele deu risada, né? Falei assim, pô, Serjão, você pra um cara que se diz ateu, que acredita na aleatoriedade, no acaso, você tem uma vida muito mais coerente do que muita gente aí que se diz cristão, assim, né? Porque ele é um cara muito da hora, rapaziada, pra trocar ideia. É um cara bom, assim, você não vê maldade, assim, entendeu? Então, essa impressão que eu tive do Serjão, aqui eu tô falando do lado pessoal, que foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Um cara muito gente boa, gostei pra caramba de conhecer ele, de conversar com ele. Foi muito da hora. Aí treinamos lá, provavelmente vai ser o próximo vídeo que vai sair no canal, né? Da gente treinando. Fizemos um treino de dorsal. Ele não tá podendo treinar direito, então a gente fez um treino ali mais tranquilo. E fomos trocando ideia, falamos sobre política. O posicionamento político do Serjão, eu não sei se isso vai sair no vídeo, mas se sair vocês vão ver. O Serjão, ele tem um pensamento muito parecido com o meu acerca de soberania nacional. Ele é altamente nacionalista, o Serjão. E eu achei isso da hora pra caramba. Eu falei pra ele que o Brasil tinha que ter bomba atômica. E ele concordou sem nenhum tipo de contradição. Ele falou, exatamente. Ele concorda, ele sabe que o Brasil tem que ter bomba, velho. Achei da hora pra caramba isso daí, né? Então assim, ele tem um pensamento político que é muito parecido com o meu. Então, essas coisas são bacanas, demais, né? Então a gente conversou ali sobre alguns assuntos, um papo descontraído e fomos treinando. E aí ele me convidou pra participar do podcast dele. Eu falei, Serjão, claro que eu participo, cara. Pô, um dia que eu vier pra São Paulo, nos dias que você for gravar, a gente vê se bate a agenda e a gente grava, com certeza. Aí no podcast, como a gente vai poder ter um tempo maior pra conversar, aí lá a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre essas coisas. A gente pode falar sobre qualquer coisa lá, né? Aí é outra história, porque o podcast ele é voltado pra isso, né? Aí é a conversa mesmo, dá pra aprofundar. Não é num vídeo da Growth que vai dar pra fazer isso. A Growth queria fazer mesmo é o embate, né? Esse encontro, né? Épico aí, que a galera sempre quis ver. Do Super Xandão com o Serjão. Então, as gravações foram muito produtivas. Gostei pra caramba de conhecer o Serjão. Muito gente boa. Da hora demais conversar com ele. É uma coisa que eu já esperava, né? Porque pelos vídeos da internet que eu via, sempre percebi que ele era um cara gente boa, assim, né? Assim, foi realmente bem o que eu tava esperando mesmo, né? Sobre o assunto da forma da Terra dá pra discutir muita coisa, tem ali contradições que ele coloca, que nem eu tava apontando aqui. Eu acho que é isso, eu acho que tem muita coisa produtiva pra ser coletada disso aí, rapaziada. Eu acho que esse encontro, ele vai abrir portas pra que no futuro coisas produtivas saiam disso. Porque só do fato de eu ter aparecido com o Serjão lá e a gente ter jogado essas ideias, cada um defendendo a sua, isso por si só já vai trazer assim uma centralização para essa discussão, entende? As pessoas já vão prestar mais atenção um pouco nisso daí.
E pessoas que são curiosas, que realmente pesquisam, elas vão lá procurar ver os experimentos no canal do André, vão ver o que os experimentos estão falando, vão assistir os debates, elas vão entender do que se trata, certo? Eu acho bacana pra caramba. E o Serjão, ele fala que é um cara que gosta de discutir a favor da discussão de ideias. Então, bora, ué. Só vamos, ué. Eu tô aí, ó. Tô à disposição. Eu sou um cara que tá em busca da verdade. Eu não tô preocupado, obviamente, em brigar com ninguém. Nunca foi essa a ideia. A ideia é só discutir, colocar ali os argumentos, mostrar os experimentos. E chamar a minha função principal nesse assunto não é mostrar que eu sei mais do que os outros. Pelo contrário, eu sou apenas um cara que pesquisa e que tem boa vontade. Eu quero juntar pessoas. Eu quero poder juntar pessoas tipo o Roberto Scur, o André, o Serjão, professores, pessoas de bem, que têm capacidade e vontade de discutir. Só isso. E vai lá e mostra, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui funciona, isso não funciona, isso aqui tem que ser aprimorado. Ó, essa equação de matemática aqui, ela tem uma constante aqui que não é constante. Isso tem que ser revisado. Porque o experimento tá mostrando aqui que isso não é constante, isso varia. A CNTP, ela está padronizada. Eles padronizaram o funcionamento da atmosfera para poder adaptar isso em equações. Isso está errado. Isso tem que ser discutido. Então é só isso, cara. A única coisa que eu quero só é boa vontade das pessoas, velho. Entenderam? É isso daí que eu acho. E vai tomando. Então foi isso, rapaziada. Foi legal pra caramba, né? Esse encontro aí valeu a pena, gravação legal. E fica aí pra vocês. Qualquer um que tiver uma dúvida aí, qualquer coisa, a gente vai trocando ideia aí. Bem tranquilo. Pra quem acompanha a live aqui há muito tempo e sabe, estuda o modelo da Terra plana, já sabe, né? Dos argumentos, tá a par. Mas tem gente que não sabe, né? Tem gente nova que pode chegar aí também e não sabe, né? Vai tomando, Akira, checa.